professor Euler com mais uma videoaula para o nosso curso. Hoje vamos falar sobre a posição do acento. Posição oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Também falaremos sobre as enclíticas. Enclíticas são palavras monossilábicas ou dissilábicas que se agregam com as palavras que a precedem e existe uma regra. Quando agregam, formando uma unidade tônica as mesmas. Depois falaremos sobre a separação ou separações de sílabas. Na questão do acento, acentos, nós sabemos que os acentos são oxus, barulhos e perispômeno. O acento oxus é o acento agudo, o acento barulhos é o acento grave e o acento perispômeno, ou perispômene, é o acento circunflexo. Julgamos o seguinte: na palavra antropos, antropos, os dicionários classificam, e nós devemos tomar cuidado, olhar para o dicionário e ver como eles acentuaram a palavra. Então, nosso paradigma sempre vai ser o dicionário. No dicionário você vai ter essa informação aqui. Isso aqui está no caso nominativo. Eles denominam de nominativo porque o grego, nas palavras, na primeira declinação, na segunda declinação, na terceira declinação, ou seja, dos substantivos, adjetivos e outros quesitos, eles têm declinações, eles têm flexões em relação ao gênero masculino, feminino, neutro, singular e plural. E tem as suas flexões dos seus casos. Caso nominativo, caso acusativo, caso genitivo, dativo e também o vocativo. Isto, claro, singular e plural. Neste quesito aqui, pegamos a expressão ou a palavra anthropos, que é um substantivo de segunda declinação, e vamos tentar explicar para vocês da melhor forma. Como julgamos uma acentuação? Os gramáticos colocaram aqui. Mas por que o acento agudo permaneceu nesta sílaba e não nesta sílaba e não nesta aqui? Muitas vezes nós não temos umas regras definidas, aquilo por qual eles fazem as suas decisões. Porém, decidiram colocar o acento aqui, e observamos que o acento agudo só pode permanecer nas três últimas sílabas. O acento agudo pode permanecer na última sílaba, na penúltima sílaba ou na antepenúltima sílaba. Última, penúltima e antepenúltima. E a regra do acento agudo é a seguinte: quando eu tenho uma sílaba breve, sílaba breve, o acento pode permanecer sobre três sílabas, como falei. Na primeira sílaba ele pode permanecer, na segunda sílaba pode permanecer ou na terceira sílaba. Esse acento poderia ficar aqui, sim, poderia ficar. Também poderia ficar neste aqui, o acento agudo. E os gramáticos decidiram colocar isso aqui. Ok? Quando flexionamos, e vocês vão aprender o que é flexão, para um outro caso chamado caso genitivo, o que ocorre? Este substantivo aqui, ele vai sofrer uma modificação, vai ficar bem assim, antropo. E o que ocorre? O acento que era aqui, deixa eu pegar o nosso apagador aqui, colocar que esse caso aqui é diferente desse aqui, é genitivo, tá, gente? Genitivo. Não muda o significado, não muda a função sintática. Então, se aqui nós temos o acento,
por causa que a última sílaba é breve, a sílaba tem que ser breve. Quando eu tenho agora uma sílaba longa, agora, se eu colocar no caso genitivo, o substantivo anthropos, genitivo seria anthropo, observe que a última sílaba mudou. Tá? Nós temos uma diferença na última sílaba, aqui é o, aqui é u. O que ocorre? Quando eu tenho sílaba longa, eu terei a mudança do acento. Se aqui foi acentuado alfa por causa que a última sílaba é uma sílaba breve, tá? Aqui o acento que estava aqui, ele sai daqui e vem para cá, porque a última sílaba é longa. Tá? Então, o que ocorre? Quando eu tenho uma sílaba longa, a sílaba, ou melhor dizendo, o acento pode permanecer sobre a última e sobre a antepenúltima. Tá? Última, penúltima e antepenúltima. A última sendo longa, jamais o acento vai permanecer na antepenúltima. Ou ele permanece na última ou permanece na antepenúltima. É errado eu colocar um acento aqui quando eu tenho uma sílaba longa. No caso aqui, a sílaba breve está perfeitamente. Tá? Sílaba breve pode permanecer na primeira, segunda ou na terceira sílaba. Sílaba longa pode permanecer na primeira, ou seja, no sentido, nesse caso aqui, da última, penúltima e antepenúltima. Eu coloquei nessa ordem aqui para ter a forma mais didática para você, tá? Trabalhando da direita para a esquerda. Então, quando eu tenho uma sílaba longa, o acento não pode permanecer na antepenúltima. Ou ele permanece na última ou na penúltima. No caso aqui, ele vem para cá. Ok? Ele saiu daqui e pula a sílaba e chega no ômega. Tá corretíssimo aqui. Tá? Então, dentro desse pressuposto, nós sabemos perfeitamente que quando tem uma sílaba breve, o acento pode permanecer na primeira, segunda ou terceira, última, penúltima ou antepenúltima. Quando tem uma sílaba longa, pode permanecer na primeira, na segunda, ou na última ou antepenúltima. Ou, melhor dizendo, penúltima. Nunca na antepenúltima. Então, isso aqui é a regra do acento. Tá? Uma outra coisa interessante de se observar é a seguinte. Muito interessante. E preste bastante atenção. Quando eu tenho uma sílaba longa, uma sílaba longa, e a antepenúltima também é longa, o acento, em vez de ser um acento perispômene, é um acento agudo, como eu já expliquei. Tá bom? Um acento agudo. Isso é muito importante para nós. Agora, uma outra questão interessante. Quando eu tenho a expressão do, acentuado, loss. Do loss. Ok? Sílaba breve. A sílaba é breve. E os gramáticos decidiram colocar o circunflexo no do. Sílaba breve, ele pode permanecer em três casos, mas nesse caso aqui a sílaba é breve e acentuaram o y aqui no ditongo. Agora, quando eu tenho o mesmo substantivo, dulo, o que ocorre? O acento daqui, tá? Lembrando que o acento, quando tem uma sílaba longa, pode permanecer na última ou antepenúltima, primeira ou segunda. Quando eu tenho uma sílaba longa,
o acento perispômeno ou circunflexo não pode permanecer dessa forma. Tá? Essa é uma das regras. Então o que ocorre? Eu coloco o acento agudo, o acento circunflexo, que pertence a essa palavra, no caso nominativo, ele passa a ser agudo por causa da última sílaba, porque a última sílaba é longa. Ou seja, quando eu tenho duas sílabas longas, o acento que era circunflexo por natureza, nessa palavra aqui, por natureza é circunflexo, por causa da última sílaba, se torna grave. Tá? Quando eu tenho duas sílabas longas. Nesse caso aqui, nós não permanecemos, tá bom? O que ocorre aqui? Que, no primeiro caso, nós temos aqui um acento agudo. Os gramáticos decidiram colocar dulos aqui, um acento circunflexo, porque a palavra termina, dentro desse pressuposto, com ômicron sigma, uma sílaba breve, então fica dulos, dessa forma. Agora, quando eu tenho aqui, nesse caso, que esse caso aqui seria o caso dativo, tá? Lembrando que aqui é nominativo, dulos, dativo, mudou-se a terminação, que é os, aqui agora já é o ômega e o iota subscrito. A acentuação que era perispômena não pode ficar assim, seria considerado errado, então o acento é agudo. Isso é uma das regras que nós temos na língua grega, para que vocês possam entender perfeitamente. Tá? Isso aqui é a posição do acento. O acento pode permanecer na última, na penúltima ou na antepenúltima. Tá? Se a última for breve, pode permanecer em uma das três. Se a última for longa, só pode permanecer na última ou na antepenúltima. Se eu tenho na palavra, no nominativo, um acento circunflexo, tá? Dentro dessa estrutura do nominativo, por causa da sílaba, que a sílaba é breve, tá? Se eu modificar o caso nominativo para o caso dativo e trocar os por ômega e iota subscrito, o acento circunflexo se torna em agudo, porque a última sílaba é longa. Teremos duas sílabas longas. Então isso é muito simples, muito fácil de resolver. Tá bom? Pagamos mais ou menos aqui no nosso quadro. Vamos agora para algumas questões interessantes em relação às enclíticas. Enclíticas também se fala de palavras que perdem o seu acento por causa de algumas regras que iremos apresentar. E aqui está no nosso esboço as seguintes questões, né, das enclíticas e suas observações. Tá? Aqui diz, uma enclítica ou uma enclítica é a palavra que sempre que possível perde seu acento. Todavia, é pronunciada junto com a palavra precedente. Aqui nós temos Theos, Estin, Agathos, ou seja, Deus é amor. E uma das regras que existe, tá, é que uma enclítica dissilábica, ou dissílaba, ou monossilábica, não deve ser acentuada quando a palavra que a precede for oxítona. Tá? Para isso, nós temos também que memorizar as enclíticas. E este material que eu tenho em mãos aqui, com certeza vocês terão. Então, quais são as enclíticas? As enclíticas, a maioria do verbo eimi, tá? Eimi. Nós temos nesse caso eimi. Ei não entra, esse ei, tá bom? Ei não entra. Beleza, pessoal? Então, no caso do ei aqui, não entra. Emi, entra na palavra estin, ou esti, tá bom? Esmen, este e ei. Sim. Então entra emi, no caso do ei, na segunda pessoa
do singular não entra, tá? Mas emi, estim, esmen, etis e sim entra. E sim aqui, claro, que é uma acentuação, tem uma acentuação. Então, veja que todas elas são dissilábicas. Então, a maioria do verbo emi, estim, esmen, este e sim, também. Também a maioria das flexões de femi, tá? Que é o verbo falar. Também entra tis, pronome interrogativo, ti. Tá? Tis, ti. Ti, gênero neutro. Tis, gênero masculino e feminino. Então, nesses quesitos, nós devemos memorizar essas enclíticas. Professor, nós temos outras enclíticas? Sim, nós temos outras enclíticas. Seria o pronome pessoal ego, emi, emu, eu, emoi. Ego, emi, emu, emoi. Tá? Emi, estim, esmen, este, eisim, femi, tis, ti. Aqui são as principais que nós temos em relação às enclíticas. Então, memorize isso aqui, porque isso aqui é muito importante, que aparecerá nas escrituras. E quando vocês forem escrever em grego, vocês devem perceber perfeitamente essas enclíticas, se elas vão perder o acento ou não. Agora, nós teremos aqui as regras de acentuar isso aqui. Tá bom? Apagaremos quadro. E nós temos as regras de acentuação. Uma das primeiras regras que nós temos é: não se acentua uma enclítica, quer monossilábica ou dissilábica, se a palavra que a precede for oxítona ou perispômeno. Vamos utilizar uma palavra agora, expressão Rotheos, estim, vamos colocar com acento, tá? Rotheos estim. Quando nós temos Rotheos estim, aqui é classificado como uma enclítica. Ela é dissilábica, porque tem duas sílabas. Tá? Ela é acentuada na última sílaba também. Então, o que eu tenho? A regra que eu tenho. Quando eu tenho, na verdade, theos aqui, tem um acento dessa forma aqui. Tá bom? Um caso natural. Perfeito? Então, o que ocorre? Quando eu tenho uma enclítica dissilábica ou monossilábica, e quando ela é precedida por uma palavra que é oxítona, aqui é oxítona, theos, theos, palavra oxítona, não é natural acentuar a enclítica. E o acento de theos, ou assim, o acento da palavra que a precede, fica um acento agudo. Ok? Então a enclítica ela é dissilábica, tinha acento aqui, ela não deve ser acentuada porque a palavra que a precede é oxítona. Então, nesse caso aqui, é interessante. Tá? Da mesma forma, vocês vão estar vendo aí na tela em relação às oxítonas. Observem na tela, estou aumentando para vocês. Tá? Aqui tem uma palavra maior, né? Ou seja, uma construção maior, theos, estim, agathos. Tá? Theos, estim, agathos. Ou seja, aqui é Deus é bom. No quadro, aqui nós temos Deus existe. Deus é, no sentido de Deus existe. Depois, nós teremos o quê? Nós teremos umas questões interessantes na palavra estron, esmin, areston, esmi. Ok? Quando nós temos areston, estim, que vem de emi, claro, areston, estim. Da mesma forma, observe que areston, vou colocar aqui para vocês,
Areston. Aqui está Estin. Estin. Estin é acentuado na última sílaba. Aqui que ocorre? Vamos classificar. Areston é também oxítona. Se for oxítona, a minha enclítica dissilábica não pode haver acento. Tá? Uma outra palavrinha que nós temos, que poderíamos ter aqui, ok? No lugar de estim, se fosse uma palavra monossilábica, também não deveria ter acento. Agora vamos para a regra de número 2. Regra de número 2. Aqui no quadro, eu não coloquei, mas aqui no nosso trabalho nós temos Kaidu, Idu, Nomikostis, Nomikostis, está marcado, está grafado, Aneste. Ou seja, nomikos é oxítona. Tis é a nossa enclítica dissilábica, é monossilábica. E não deve ser acentuado porque a palavra que a precede contém uma sílaba, tá, que classificamos como oxítona. Na segunda regra, o que teremos aqui na segunda regra? Interessante, observe aí. A enclítica dissilábica é acentuada na última sílaba quando for precedida de paroxítona, mas quando for monossilábica, perde o acento. Mais uma vez, a enclítica dissilábica é acentuada na última sílaba quando for precedida de paroxítona, mas quando a enclítica for monossilábica, perde o seu acento. Isso é interessante para que nós possamos entender perfeitamente todos os quesitos. Tá? Então, nessa segunda regra, eu terei o que, gente? Quando eu tenho uma enclítica dissilábica e ela é precedida por uma palavra paroxítona, ela naturalmente conserva o seu acento na última sílaba. Se for a enclítica monossilábica, ela não é acentuada. Aqui nós temos a expressão escotoestim. Escotoestim. Observe. Escotoestim. Estim. Estim é acentuado na última sílaba. Bom? Por que deve ser acentuado na última sílaba? Justamente porque eu tenho, vamos classificar, tá? Oxítona, paroxítona. Tá? Oxítona e paroxítona. A minha enclítica ela é dissilábica. E a acentuação dela naturalmente é aqui. Mas ela permanece com acento por quê? Porque a minha classificação da palavra que a precede, ela é uma paroxítona. Oxítona, paroxítona, ou seja, aqui seria paroxítona. Sendo paroxítona, eu acentuo a minha enclítica na última sílaba, ou seja, a enclítica que já tem um acento aqui, ela não perde o seu acento. Ela permanece com o seu acento, visto que a paroxítona é acentuada, ok? Agora, se nós tivéssemos uma outra palavrinha, que é o que eu coloquei aí na tela para vocês, profetes, vamos lá, profetes, profetes. Na verdade, tis é acentuado, né? Mas o que ocorre? De novo, vamos para nossas regras. Última sílaba e nós temos a penúltima sílaba. Quando eu tenho uma enclítica monossilábica agora, quando é precedida de palavras paroxítonas, ou uma palavra paroxítona, ela não deve ser acentuada. No caso dissilábica, ela permanece com acento. No caso monossilábica, ela não deve ser acentuada. Isso é uma das regras que nós temos. Uma outra regra que nós temos é a seguinte.
Terceira regra. Após uma proparoxítona ou paroxítona, uma enclítica transfere o seu acento agudo para a palavra que a precede, sobre a sílaba final. Aí nós temos a expressão anthropostis en. Anthropostis en. Observe a seguinte situação. A outra regrinha que vamos trabalhar. Observe a situação. Anthropostis en. Anthropostis en. O que nós temos aqui? Quando eu tenho uma enclítica monossilábica ou dissilábica, ela vai transferir o seu acento para a última sílaba. Para transferir o seu acento para a última sílaba, eu devo classificar o quê? Se eu tenho, claro que eu tenho 3 sílabas, primeira sílaba, segunda sílaba, terceira sílaba, ou seja, última, penúltima e antepenúltima. A antepenúltima, ela é acentuada e vamos classificar oxítona, paroxítona e proparoxítona. Quando eu tenho a enclítica e ela é precedida de uma paroxítona ou proparoxítona, no caso aqui nós temos proparoxítona, esse acento que está aqui vai para a última sílaba. Ou seja, esta palavra anthropos permanece com 2 acentos. Tá? Por quê? Por causa dessa regra. E nós temos aqui uma proparoxítona. Paroxítona. Aqui é paroxítona. E aqui é oxítona. Ok? Então, dentro desse pressuposto, nós temos esta cláusula e evidência. Tis tinha acento, transfere seu acento para a última sílaba, porque essa palavrinha ela é proparoxítona. Tá? Muito simples e muito fácil de entender. Depois, nós temos aqui, na quarta regra, e está aí na tela para vocês, as seguintes expressões. Se uma enclítica for seguida de outra, a última perderá o acento e, portanto, a primeira terá o acento agudo. Ou seja, a primeira terá o acento agudo. Aí, na telinha, nós temos o quê? Kathos facintinis remas legen. O que eu tenho aqui? Ó? Olha só. Nós temos aqui uma enclítica que vem facin, vem da expressão fami, ou femi. Tá? Ela está seguida de uma enclítica, ou seja, nós temos 2 enclíticas. A primeira enclítica, que é tines, vai perder o seu acento, e a outra enclítica permanecerá com o seu acento. Quando tem, por exemplo, 2 enclíticas, a primeira perde o acento e a segunda permanece com o acento. Bem fácil essas regras em relação à enclítica. Agora vamos falar sobre a separação ou separações de sílabas. Vamos apagar agora aqui. Falamos dos acentos, posição do acento, falamos da enclítica. Agora vamos falar da separação de sílaba. Ok? Aí está na sua telinha. Tá? Muito importante, regras de separação de sílabas. Preste bastante atenção, pessoal. Primeira regra, só existe uma sílaba ou uma vogal por sílaba. Uma vogal por sílaba. Na expressão akekoamen, nós temos essa divisão. Akekoamen. Tá? Ou seja, cada vogal pertence a uma sílaba, nesta regra. Na segunda regra, visto que é bem simples, tá, pessoal? Na segunda regra, o que nós temos? Nós temos o seguinte. No caso do ditongo, se considera como uma única sílaba, pois não pode haver separação de sílaba em um ditongo. No caso aqui, a primeira sílaba, ruios, vamos separar no ditongo. Rui. Rui é um ditongo. Não pode haver separação entre o y e o iota. Tá? Então, nós temos aqui um substantivo dissilábico e a separação de sílabas se daria em rui, depois os.
Na terceira, preste bastante atenção nisso aqui. Isso aqui é muito importante. Se houver no ditongo um sinal chamado diérese, que esse sinalzinho aqui, eu estou marcando para vocês, diérese, indica que ali não há um ditongo. Exemplo, na palavra Moisés. Moisés, nós temos um diérese. Vamos separar. Ficaria Mo-U-Ses. Mesmo aqui nós teríamos percebido o ditongo, mas o sinal diérese indica que aqui não há ditongo. E se não há ditongo, eu devo fazer essa separação de sílabas. Viu que é bem simples? Na quarta regra que nós temos, uma única consoante sozinha acompanha a vogal que segue. Ou seja, nós temos a feafametha, separamos, ou efeasametha, separamos, fametha. Opa! Vamos colocar aqui. Fametha. Ok? Uma única consoante sozinha acompanha a vogal que segue. Observe que cada consoante, essa consoante acompanhou essa vogal, porque ela está sozinha. Essa consoante acompanhou essa vogal, porque ela está sozinha. E também essas duas. Na quinta regra, o que nós temos na quinta regra? Se duas ou mais consoantes que não pode iniciar uma palavra dividida e a primeira consoante acompanha a vogal que precede. Nós temos a expressão martus, martus. O que ocorre? Na separação mar, eu separo tus. Por quê? Eu não posso fazer isso aqui, gente. Eu não posso fazer isso aqui. Por quê? Porque o ro e o tal não pode iniciar uma palavra. Professor, como é que o senhor sabe isso? É só vocês observarem no léxico. Vocês pegam o léxico, né, e vocês vão perceber perfeitamente que não pode, o ro e o tal, não se inicia uma sílaba. Tá? O ro e o tal não se inicia uma sílaba. Então, o que eu faço? Uma separação de sílabas. Voltamos para cá. Ó, aí ficaria assim a correta. Mar, separo e coloco tus. Bom? Viu como é simples? A sexta regra que nós temos. Sexta. De duas ou mais consoantes que podem iniciar uma palavra, acompanha a vogal seguinte. Nós temos a expressão pneuma. Pneuma, e separa pneuma. Tá? Viu, pessoal, como é simples? Viu? Pneuma. Pneuma. Ou seja, nós temos uma consoante que é o pi e o ni. Eles podem iniciar uma palavra. Então, se eles podem iniciar uma palavra, não se separam. No caso do ro e o tal, eles não podem iniciar uma palavra, eles se separam. Tá? Então, pi, neuma, pi, ne. Eu coloco u porque o ditongo não se separa, fica uma só palavra. Pneu. Aí coloco ma. Como vocês estão vendo aqui na tela. Ok? Pneuma. Quer dizer espírito. E a sétima regra aqui que nós temos. As consoantes chamadas germinadas, né, ou duplas, se separam numa sílaba. A palavra borras. Borras. Observe, gente. Borras. Se separa. Tá? Vamos lá. Para cá para a lousa agora. Consoantes germinadas. Ou duplas, melhor dizendo. Consoantes duplas. No caso aqui é uma germinada. Eu tenho dois lambda. Tá? Eu poderia ter dois ro. Ok? Então, consoantes duplas se separam. Eu poderia ter dois betas, ou seja, germinado.
ok? Poderia ter outras consoantes duplas ou duplicadas. No caso aqui, borras, borras. Duas consoantes duplicadas, geminadas, no caso aqui, separamos, ras. Ficaria desta forma. Simples, né? Vocês podem ver esse vídeo quantas vezes vocês quiserem, tá bom? E na oitava que nós temos a consoante final, acompanha a vogal que a precede. No caso, olha aí a palavra theon, observe, ó. A consoante final, on, está acompanhada com a vogal que a precede. Tá? Mais uma. On. Essa consoante aqui não pode ficar sozinha. Tá? Não pode permanecer assim, ó. On. Não pode. E nem, que aqui né, não seria um ditom. Dessa forma, não poderia. Por quê? A consoante final tem que acompanhar a vogal que precede. O correto seria on. On. Observaram? Muito simples, muito fácil de perceber, muito prático para que vocês possam entender perfeitamente. No próximo vídeo vai ser muito bacana, porque entraremos, claro, nos substantivos e suas regras. Ou seja, na segunda declinação. Nós começaremos pela segunda declinação, porque a segunda declinação é muito mais simples para você entender a primeira e a terceira declinação. Até o próximo vídeo. Paz e graça a todos.